lá. Alonga o braço lá em cima. Isso, estica bem o teto. Desce devagarzinho. E vamos alongar as pernas. Pode tocar. Isso. Agora, abre os dois braços. Joga o seu quadril para a direita, fazendo esse movimento. Só o quadril. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quando você fizer esse movimento, tenta jogar só o quadril e manter o tronco mais paralisado. Tá vendo? Você mexe mais a região de baixo, ó. Isso. Exatamente. Agora vamos alongar a parte posterior das coxas. Você vai até o máximo onde você conseguir, tá bom? Até onde você conseguir, você baixa. E aí sobe devagarzinho para não machucar a coluna. Isso. Vamos lá. Ó, esse movimento de braço que a gente fez agora no aquecimento, ele já é um dos movimentos de dança do ventre, tá? O primeiro braço que você usa na dança do ventre é a primeira posição. A primeira posição de braço são os braços dessa forma. Eu vou fazer mais perto para você ver, tá? O braço, ele fica em posição de Cristo, desse jeito. Isso. E o cotovelo sempre para trás. Nunca pode ser para baixo e nem decolando. Ele tem que se esconder. Se o seu cotovelo está escondido, então tá certinho, tá bom? Essa é a primeira posição de braço. Então, se você for normalmente essa posição de braço aqui, ou para você fazer um movimento, ou você já está no palco e vai começar a dançar com ele, tá? E sempre começa de uma forma delicada. Você nunca vai fazer assim e já vai parar com o braço nessa posição. Você sempre começa de baixo, com delicadeza. Isso. E aí você para com os cotovelos para trás. Daqui, dessa mesma posição que você está de braço, que é a primeira, a gente vai para a segunda posição de braço. A segunda é os dois braços na frente, com a palma uma em cima da outra, sem encostar. Exatamente. E aí, você tem que lembrar o quê? O cotovelo não pode estar para cima e nem para baixo. Ele tem que ficar certinho, tá bom? E aí você mantém aqui nessa reta exatamente onde você está. Não importa se você vai inverter ou não. Essa é a segunda posição de braço. Daqui a gente já vai para a terceira. Os dois braços esticados lá na frente. Essa terceira posição de braço, você pode usar com as palmas para cima, como pode usar com as palmas para baixo, tá? Na dança do ventre, a gente pode utilizar das duas formas, dependendo do movimento, da intenção do movimento que você vai fazer. Essa é a terceira posição de braço. A quarta é os dois braços lá em cima. Você vai esticar os dois braços. E aí você vai fazer essa posição. Só que quando chegar lá em cima, você não vai encostar a mão. É bem de leve, sem encostar. Isso, eu tô vendo. Pode pôr mais um pouquinho, Morgana. Pode chegar mais um pouquinho com as mãos. Isso. Aí o que você vai fazer? A posição da cabeça não pode ser aqui, ó. Ela tem que estar à frente. Então, você tem que jogar os seus braços para trás de uma forma que a sua cabeça apareça, tá bom? Isso, eu tô vendo, tá certinho. Exatamente. Porque, às vezes, você vai tampando aqui. Então, se você for se apresentar e estiver de lateral, a pessoa não vê o seu rosto. Então, o rosto tem que aparecer. Só você fazer isso. A quinta e mais utilizada posição de dança do ventre. Mantém o braço esquerdo lá em cima. E aí, você deixa a mão em formato de concha, tá? Para dentro. E o outro braço você estica, como se você estivesse fazendo a primeira posição. Então, essa é a quinta posição de braço. Aqui, a gente está fazendo ela com os braços abertos. Porém, a quinta posição também você pode fazer com o braço levemente curvado. Isso. E aí, aonde que você deixa ele aqui? Ó, nessa altura, porque não pode tampar o busto e nem pode ficar na cintura. Ele tem que ficar aqui. Sempre nessa posição. Então, a quinta posição de braço, você pode fazer com o braço reto ou com o braço dessa forma, tá? Essas são as posições de braço e a forma como você utiliza.
Só que com a posição de braço, do jeito que a gente está fazendo, a mão ela não pode ficar assim, né? Solta no além. Então, além dos braços, tem a posição da sua mão. Na palma da sua mão aqui, ó, você abre ela, deixa a palma aberta. O seu dedão, ele vai quase que encostar no dedo do meio. Isso. Aí agora você vira a mão. Isso, exatamente, ó. Tá vendo aqui, ó? O meu dedão quase encosta no dedo do meio sem encostar. Então, ele vai dar esse efeito. Então, ó, braço em primeira com essa mão. Em segunda com essa mão. Em terceira com essa mão. Em quarta com essa mão. E em quinta com essa mão, seja assim ou seja reto. Tá bom? Então, assim, é treino, tá? Essa parte de mão, o jeito como você fica com a mão posicionada, é uma coisa que a gente acostuma com o tempo, depois você nem percebe e sai normal. Só as posições de braço que você não pode esquecer, porque quando você faz uma coreografia, ninguém fala para você assim, ó, faz assim, já fala para você direto. Segunda posição de braço, você já entra na segunda, tá bom? Por isso que tem que decorar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A quinta que você pode fazer das duas formas, tá bom? Aí, depois que você aprendeu a fazer todas as posições de braço, entra a parte do pé. O pé na dança do ventre, como que ele fica? Tem movimentos que a gente vai fazer com os dois pés no chão. Os dois pés no chão significa o pé na planta. Então, aqui, você vai fazer um movimento igual a gente está fazendo com os braços aqui, eu não preciso mover o pé, ele vai ficar no lugar, tá? Aqui na planta. Agora, imagina que a gente vai fazer aquele movimento que você estava fazendo com o quadril, ó. Joga para lá e joga para cá. Você pode fazer esse movimento, ó, sem tirar os dois pés do lugar. Só que olha como que ele fica. Ele fica desse jeito. Agora, experimenta fazer ele com as bordas laterais. Ou seja, você vai usar os pesos dos pés, só que na lateral. Então, usa a lateral da perna direita e faz isso, ó. Você dobra... Você está conseguindo ver meu pé daí? Você dobra um pouquinho assim, tá? Então tá. Ó, você dobra um pouquinho e aí você está utilizando a borda direita. Quando você faz essa dobradura, já, o quadril automaticamente já faz isso, ó. Foi para lá, voltou. Foi para lá, voltou. Com a perna esquerda, a mesma coisa. Foi para lá, voltou. Para lá, voltou. Quando você faz você utiliza as laterais dos pés, esses pesos, o quadril, ele destaca mais, porque ele faz isso, ó. Então, ao invés de você, ó, os dois pés retos, ó, os dois pés retos, eu tô desconfortável fazendo isso. Agora, usando a borda é isso aqui, ó. A borda é isso aqui, ó. Entortei, ó. Entortei. Então, eu utilizei aqui, ó. O peso do meu corpo tá todo para a direita. O peso do meu corpo tá todo para a esquerda. Então, utilizei os pesos laterais. O joelho. Oi? O joelho dobra? Não, na realidade, aqui, quando você faz esse movimento, você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo isso, você está fazendo isso, ó. O joelho, ele não dobra. O que ele faz quando você faz isso? Ele vai um pouco para frente e o outro. Você joga o quadril para um lado, o outro joelho vai para o outro. Então, exatamente. Ó, esse movimento, ó, tá vendo? Ó, os pesos quando você faz isso, você utiliza os pesos dos pés, você tem mais facilidade para jogar, e aí o seu joelho ele vai ficar um na frente, ó, um sempre passando na frente do outro e vai te ajudando, ó. Pensa que você tem que fazer o quê? Você não pode cair, você tem que se equilibrar. Então, se jogou o peso para a direita, o pé esquerdo não pode estar desequilibrado. Joga para a esquerda, joga para a direita, joga para a esquerda, direita, esquerda. E aí você faz esse movimento. Tudo bem, Aline? E aí você faz esse movimento de jogar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Ó, você faz esse movimento de jogar. Então, pensa assim, ó. Peso na planta é os dois pés no chão. É quando você dança qualquer movimento com os dois pés certinho no chão. Quando você utiliza as bordas laterais, é quando você faz esse movimento, tá vendo? Joguei para lá, joguei para cá. Para lá, para cá.
para lá, para cá. Agora, imagina que você tem que jogar o seu quadril lá para trás. Você vai fazer o braço em terceira posição e você vai jogar o quadril lá para trás. Quando você faz esse movimento, aonde que está o peso do seu corpo? Lá atrás. Então, o seu calcanhar é que está segurando o peso do corpo, ó. Tá vendo, ó? Meu pé não tá, eu não tô com os dois pés na planta, é o calcanhar. Então, o seu calcanhar, ele sustenta o peso do corpo quando você vai fazer esse movimento para trás. Então, os dois pés no chão, um peso. Lateral, usando as bordas, um peso para a direita, um peso para a esquerda. Calcanhar, outro peso. E o último peso na dança do ventre, que é a meia ponta, né? Você usa muito, as bailarinas de balé usam muito. Você vai ficar na meia ponta. Há muitos movimentos, a Aline já sabe, muitos movimentos de dança do ventre. A parte clássica, principalmente, você não faz com o pé no chão. Você faz com o pé em elevação. Porque fica com mais postura e fica mais bonito. Então, se você tiver que fazer um movimento com peso na frente, na meia ponta, você vai fazer isso. E vai sustentar, tá? Então, só relembrando, porque como que funciona, Morgana? A gente faz uma sequência, tá? Aqui no projeto, a Aline, ela já conhece, então ela sabe. A gente começa no passo a passo, porque aí depois, quando vier as músicas com coreografia, eu não vou mais ficar explicando, você já sabe, a primeira posição, segunda posição, terceira, e daí por diante, tá? E se você não usa o peso, o que acontece na hora da sua dança? Talvez você aparente para quem está assistindo que você está desengonçado, entendeu? Porque é igual eu acabei de explicar, ó, dois pés no chão, esse efeito. Usando a borda, olha o efeito. O meu quadril, ele se joga mais. Porque, ó, peso todo na direita, peso todo na esquerda. Peso todo na direita, peso todo na esquerda. Peso no calcanhar, segurei. Aqui, quando eu faço o peso no calcanhar, não é para você ficar com o pé levantado quase caindo para trás, tá? É de leve que você sustenta o corpo com o calcanhar. E aí você volta para frente, meia ponta. Meia ponta você pode treinar andando em casa. Você pode andar, dando pequenas voltas, é como se você estivesse de salto. Isso é até ótimo para quem quer usar salto, porque depois você acostuma com mais facilidade, tá bom? E aí você treina a meia ponta sem se machucar. Então, decorou isso, está tranquilo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição de braço, que pode ser com o braço reto ou levemente curvado, tá bom? Levemente curvado, tá bom? Então, vocês têm essas posições de braço para utilizar e essas posições dos pés para poder colocar. É importante não esquecer isso por causa da dança. E também lembrando das posições da mão, lembra? Ó, dedão com o dedo do meio, dedão com o dedo do meio, quase se tocando para dar esse efeito quando você estiver fazendo os movimentos de braço. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A quinta tem variações, por isso tem essas duas formas de se fazer a quinta posição de braço, tá bom? Então, você pode fazer junto com os pesos dos pés. Primeira posição com os pés na planta. Segunda posição com o peso na direita. Terceira posição com o peso na esquerda. Quarta posição com o peso lá no calcanhar. E quinta posição, meia ponta. Entenderam? Vocês podem treinar depois dessa forma para pegar delicadeza, porque quando você faz esses movimentos de braço, o braço ele tem que ficar muito delicado. É como se você estivesse pegando zoom e ó, câmera lenta. O seu braço, o braço, né, eles são a moldura da dança do ventre, né? Então pensa, a moldura é tão importante quanto o quadro. Na realidade, às vezes, a moldura chama mais atenção do que o quadro. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer esses movimentos de braço para não ficar feio, tá bom? E, não por último, sempre tem que ter postura para fazer os movimentos de dança do ventre. A postura de dança do ventre é sempre o quê? Perninha, seja esquerda ou direita. Uma perna no chão e a outra com o joelho levemente dobrado.
Essa é a posição de dança do ventre. Normalmente, quando você começa uma coreografia, ou você vai começar com o braço em primeira e a perna dessa forma, ou com o braço em quinta. Muitas coreografias, se vocês for assistir no YouTube, vocês vão perceber que começa com essa posição, ou o braço levemente cruzado da bailarina. Ela vai estar nessa posição aqui. Então, como que funciona? Sempre é barriga para dentro, peito para fora, respirando e sorrindo. Tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, ainda não pode ficar nervosa, ainda não pode cair, não pode trupicar no meio do palco, não pode fazer nada disso, tá? Então, vamos ver se vocês decoraram todo esse movimento. Primeira posição de braço. Isso, com o cotovelo lá atrás. Segunda posição de braço, delicadamente. Terceira posição de braço. Quarta posição. Quinta posição de braço. Braço reto e agora com a variação. A variação é isso. Agora faz o peso dos pés. Qualquer coisa que você quiser fazer, só para mostrar que você está na planta. Isso, agora lateral, né? Vai para a lateral. Joga na lateral. Isso. Agora calcanhar, que é o peso lá atrás. Quando você joga o peso lá para trás. E meia ponta. Na meia ponta. Exatamente, meninas. Essa da meia ponta, vocês podem treinar ele em casa, andando pela casa, tá? Fazendo movimento. E aí, a gente coloca na música. Por quê? Na música, quando você vai dançar, você nunca dança na velocidade que você está aprendendo, né? É sempre mais rápido. Então, quando tem uma música de dança do ventre, a Aline sabe bem disso, né? Quando tem uma música de dança do ventre, você pensa assim, ó, você treinou fazendo isso e isso, mas a música é mais rápida, ela pede isso e isso. O braço, ele nunca vai ser assim. Se a música for rápida, de qualquer forma, você ainda vai ter que ter uma delicadeza para poder chegar no movimento. Então, lembra, nunca é do nada. Ninguém chega e faz assim, pá! Não. Sempre vai começar de algum lugar. E o braço sempre começa por baixo. Seja a mão aqui, no seu quadrilzinho, seja a mão cruzando na frente. Você sempre sobe como se você tivesse todo o tempo do mundo, não estivesse fazendo nada. Isso. Cruza devagarzinho. Toda uma parte teatral, vamos dizer assim. Coloca lá na frente, estou morrendo mais um pouco. Morri definitivamente. É tipo isso. Isso, exatamente, com delicadeza. Mas aí depende muito da música que vocês vão dançar, se é uma música lenta, se é uma música rápida, que vocês vão colocar esses movimentos de braço, dependendo do estilo da música, você vai fazer muito devagar ou você vai fazer muito rápido, tá? Então, eu vou colocar uma música aqui, o que vocês vão fazer? Nessa música aqui, você vai ficar fazendo aquele movimento de quadril, esse movimento de quadril, né? Que a gente fez no começo, que é a balancinha, que a gente fez na hora do aquecimento. E aí, você já vai fazendo os movimentos de braço. Primeira posição, só que sem parar o quadril. Troca para a segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. Quinta posição. Isso. Na dança do ventre, como que funciona? Você nunca faz um movimento sozinho. Dificilmente você vai dançar um movimento só, entendeu? Você sempre vai dançar um movimento, fazer uma coisa com o braço e fazer outra coisa com o quadril. Por isso já é legal você acostumar a fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, vou colocar na música, que é mais gostoso, e aí vocês já começam com a balancinha, usando os pesos dos pés na lateral. Pode começar. Segunda posição. Terceira posição. Quarta posição, devagarinho. Quinta posição. Sobe o braço de novo e faz a quinta do outro lado. Isso.
faz só os pesos laterais. Ó, devagarzinho. Isso. Baixa a mão lá embaixo. Sobe devagar. Vai de novo. Terceira. Quarta posição. Quinta posição. Sobe o braço. Quinta do outro lado. Isso. Agora façam vocês sozinha. Pode fazer o quadril. Lembra? O braço em primeiro e já faz o quadril. Joga mais, ó. Joga, 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 joga. Segunda posição. Terceira posição. Isso. Quarta posição. Quinta posição de braço. Faz do outro lado agora, com o braço do outro, na outra posição. Sobe o braço, desce o outro. Isso. Lembrando, meninas, que o quê? A posição, a postura que você fica na dança do ventre, quando você estiver fazendo uma coreografia, você pode colocar esse pezinho também, tá? Você pode colocar esse pezinho na sua dança, não necessariamente só na postura, tá bom? E quando você fizer isso aí, Morgana, você tem que colocar o joelho lá na frente, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Normalmente a bailarina de dança do ventre, ela nunca fica de frente, é diagonal. Então, ó, eu tô com o busto para frente, mas o meu quadril ele tá indo para lá, ó. Isso, exatamente. Seu quadril se direciona na diagonal, porém o seu tronco tá de frente. E aí você fica nessa posição ou nessa posição para poder fazer a dança, para começar a dança, para poder se apresentar, para fazer o que for, tá bom? Aí, ó, daqui por diante, quando a gente for aprender os outros movimentos, a gente começa primeiro por esses movimentos mais simples, depois a gente coloca eles dentro das coreografias, vai escolhendo as músicas e vai dançando com eles também, tá bom? O importante é você, se puder, assim, se conseguir um tempo, porque eu sei que todo mundo é ocupado, nem sempre a gente consegue fazer em casa, mas sempre que você tiver um tempinho, um micro tempinho assim, você treinar os movimentos de braço, porque aí quando for na dança, na hora que você estiver colocando numa coreografia, você não vai colocar o seu braço, ele não vai chegar demorado, tá? Porque às vezes você demora para chegar na coreografia, ou às vezes a pessoa vai rápido demais, nem chegou na hora, já tá com o braço lá. Então, assim, tem que treinar o ouvido também. Eu não sei se vocês têm costume de ouvir música de dança do ventre, se escuta algum tipo de música árabe ou não conhece nenhuma, tipo zero. Se não conhecer, eu mando no grupo para vocês, depois vocês escutam essa, principalmente aí no começo, para poder treinar os movimentos de braço, tá? Eles são muito importantes. A Aline pode dizer, não pode, Aline? Não é muito importante, Aline? Fala para elas, Aline. Sim. Fala para ela, Aline. Tem como fazer uma coreografia sem usar os braços? Não tem, né, Aline? Não. Exatamente. Então, assim, meninas, tem que pegar isso com muita firmeza, tá? Todo mundo pensa que na dança do ventre, no início, você já vai começar dançando, fazendo vários movimentos, usando o seu quadril. Só que quadril é o que eu falei para você no começo, Morgana. Quadril é fácil. Quadril, toda mulher, até aquela que fala que não dança, ela pega com facilidade. Agora, o braço é o mais difícil, e o braço, ele é o principal, assim, se eu for assistir você dançando e tiver um público leigo e um público que já entende. O público leigo, você pode dançar de qualquer forma que eles vão achar bonito, você seguindo o ritmo da música. Mas o público que entende, ele não vai olhar para o seu quadril, para a sua felicidade, nada disso. Ele vai olhar para os seus movimentos, para ver se os seus movimentos estão corretos. E o principal, vai olhar se o braço está bonito. Porque até na postura, tem gente que faz assim, ó. Fica com o braço de Cristo e a palma aberta. O que está errado. Posição, cotovelo lá atrás.
Fez isso, tá certinho. Normalmente, no começo, a gente sente dor aqui. Começa a doer. Você não está acostumado a ficar com o braço nessa posição, então você se incomoda, né? Até para fazer o quarta posição lá em cima, você vai se incomodar um tempo, porque começa a doer um pouquinho. Só que depois, para você, se torna fácil. E na dança do ventre, você não vai usar muito terceira posição, segunda posição ou quarta posição. A Aline pode dizer isso. A gente usa muito primeira posição e quinta posição. Esses são os movimentos que você mais vai usar de braço. O de segunda e terceira posição, até a quarta na realidade, normalmente a bailarina vai dançar um solo, ela coloca, mas como é uma coisa que você precisa fazer certinho, então é mais difícil, porque esse aqui não pode cobrir sua cara, não pode estar muito aqui embaixo, ele tem que estar na altura certinha do seu, não tampando o seu busto, aqui, ó, tá vendo? Ele tem que estar na altura certinha para fazer isso, exatamente, nessa altura certinha. E quando você faz o da quarta posição, que é o que eu estava falando para vocês, muitas pessoas tampam aqui, ó, tá vendo? Fica assim, ó, e não pode. A cabeça tem sempre que estar à frente. Então, por isso que tem que tomar cuidado e tem que treinar. Parece que é muito fácil, mas na hora de colocar na música, não é tão fácil, porque na música é mais rápido. Você não tem essa tranquilidade toda para poder fazer, tá bom? Então, se conseguir treinar em casa, eu mando a música no grupo, treine em casa esses movimentos, são super simples de braço para você poder fazer. Eu até no início, na turma passada das meninas, eu pedia para elas fazer vídeo, tá? Aqueles vídeos do Reels, sabe, do Instagram, que é rapidinho, você faz rapidinho, trocando os movimentos de braço, porque você fazendo essa sequência, você decora. Quando você dança fazendo sequência, é assim, ó, para sua cabeça se lembrar. Agora, quando você vai aí depois você pensa, essa é a 2, depois você pensa, essa é a 3, você tem mais dificuldade. Se você fizer com qualquer musiquinha, até o TikTok lá, se você pegar uma musiquinha lá no TikTok, não sei se vocês usam, e colocar e fazer essa sequência, depois você já era, já pegou com facilidade e vai conseguir dançar. E aí, o que acontece depois que você aprende? Você limpa. Por quê? Porque precisa limpar os movimentos. Não adianta só fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que ficar bonito para quem está te assistindo, tá bom? Então, por isso que tem que treinar. É a constância que leva à perfeição. Se não treinar em casa, não adianta. Só na nossa aula aqui, a gente vai repetir um pouquinho, mas vai ser pouca coisa. Na próxima aula, a gente tem outros movimentos para poder aprender. Então, por isso que tem que decorar esses movimentos aqui, tá bom? Eu até vi que a Isadora entrou aqui, só que ela não ligou o webcam. Isadora, depois, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, você pode falar, tá? E normalmente... Tá bom, obrigada. E normalmente eu sempre peço para todo mundo ligar o web, porque eu quero ver o desenvolvimento, tá bom? Para ver se você está pegando certinho. Aí... Próxima aula eu ligo, essa eu tô com vergonha ainda. Mas não precisa ter vergonha não, mulher. Todo mundo está aqui para aprender. Tá bom, vou ligar então, peraí. Todo mundo está em casa, olha as meninas, tudo em casa. Tudo bem? Olha, tá com vergonha do quê? Olha lá, tá todo mundo em casa dançando, ninguém tem que ter vergonha aqui não. Tá todo mundo tá aqui para aprender, Isadora. Eu não sei se você conseguiu pegar tudo que eu expliquei para as meninas, que foi resumido, né, os 5 movimentos de braço e as 5 posições de pé, dos pés. Depois, eu sempre mando o link dessa aula lá no grupo. Então, se você esqueceu alguma coisa, você clica lá e aí você assiste de novo a aula e pode fazer em casa acompanhando quando sobrar um tempinho, tá bom? É importante por quê? Porque é uma sequência. Não é uma aula hoje, amanhã, qualquer outra aula. Não. Eu faço uma sequência de movimentos certinho para a gente começar a fazer coreografia. Porque coreografia vocês vão se divertir mais com certeza. Vão dançar, vão dar risada. Só que para chegar na coreografia, primeiro você tem que saber o passo a passo para não fazer errado, tá bom? Então, treinem em casa esse movimento. Não fiquem com vergonha. Dancem para vocês, claro. Não? Então, dança para a família. Fala para a família prestar atenção nos movimentos também e ajudar vocês, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a continuação dos movimentos, a gente vai aprender movimentos com a mão, tá? Hoje eu já expliquei qual que é a posição, né? Dedão com o dedo do meio, essa posição das mãos. E aí, na próxima aula, a gente faz a continuação e aprende mais movimentos legais, tá bom? Como que funciona no final da minha aula? Eu sempre tiro uma foto com as meninas fazendo um coração, porque o coração é o símbolo do projeto, tá bom? Então,
Não precisa ficar com vergonha não, tá? Aqui é só fazer um coraçãozinho aqui, a gente tira a nossa foto e acabou. Isso é só para registrar, para ficar registrada a nossa aula aqui do projeto, tá? Aliás, toda aula a gente vai tirar, só fazer um coraçãozinho, botar um sorrisinho na cara e isso. Pronto. Antes de encerrar, que a nossa aula aqui, meninas, ela é super curtinha, ela fica um pouquinho mais longa quando começa a coreografia, porque a coreografia, a Aline que sabe, né? Eu sempre sou cortada porque não tem jeito. Coreografia a gente acaba demorando um pouquinho mais. É assim, ó, a dança do ventre, vou dar um resumo para vocês que estão começando agora. A dança do ventre, você pode fazer ela por vários motivos. Um hobby, uma distração, você quer se tornar uma professora ou uma bailarina profissional. Porque quando você faz esse curso, eu dou um certificado no final do curso, tá? Então, você já pode se apresentar com o básico que você vai ter. Você pode se apresentar, você pode dançar em alguns lugares, porque bailarina de dança do ventre, alguns lugares só aceitam que você se apresente se você tiver um certificado. Se eles tiverem certeza de que você sabe o que você está fazendo. Então, assim, os movimentos que vocês vão aprender de dança do ventre vai abrir esse leque para vocês de dançar. Então, depois, se vocês quiserem continuar ser professora, bailarina profissional, o que quer que seja, vocês vão poder conseguir, tá bom? Se dedicar um pouquinho em casa, assim, pouca coisa, não ajuda só nessa parte de dança. É uma distração, é um grupo novo que você acaba fazendo amizade, as meninas, a Aline sabe, as meninas acabam fazendo amizade uma com as outras, são pessoas de estados completamente diferentes, tem gente que nem é de São Paulo, é de Bahia, Rio de Janeiro, outros lugares, e acaba fazendo amizade e também acaba se espelhando no quê? Às vezes a gente pensa que tem que se comparar com a outra pessoa para poder dançar, mas a dança ela é muito individual, né? Cada um tem um tempo e um processo para poder aprender. Então, assim, não se apegue no que a amiguinha está fazendo, ela está fazendo isso melhor, não se apega a isso, porque dança do ventre é um processo, tá? Enquanto uma está fazendo isso com o braço, você vai poder estar fazendo isso ainda. Vai no seu tempo, mas eu acredito que cada uma de vocês que estão aqui, estão gastando o tempo de vocês me escutando e aprendendo essa nova dança, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Aline, ela pode dizer melhor do que eu, né? Ela fez, ela participou e ela está aqui de novo, ó. Ela não quis largar. Então, ela pode dizer melhor para vocês do que eu estou falando. Eu acho que é um momento de distração, é um grupo bacana e, óbvio, lá na frente, se vocês quiserem, assim que acabar essa pandemia, né, que ainda está um pouquinho complicado, se vocês quiserem se apresentar, eu coloco vocês em festas de professora que existe para vocês dançarem e mostrar o remeleixo para todo mundo, tá bom? Tem alguma dúvida? Morgana, Isadora, vocês ficaram, Aline, vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tranquila a nossa primeira aula, então? Não esqueçam das posições de braço, então, porque na próxima aula a gente vai fazer uma continuação desses braços, tá bom? Meninas, boa semana para vocês. Muito obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá bom? E aí, na próxima, a gente arregaça um pouquinho mais. Vai ser um pouquinho mais calorosa, tá bom? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá bom? Boa semana. Tchau. Para vocês também, meninas. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.